Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a nutricionista Cíntia Nístico e eu trouxe hoje para vocês um tema sobre a vitamina B12. Então é uma vitamina muito importante e que muitas pessoas estão tendo deficiência. E aí às vezes muitas pessoas pensam que a deficiência está só no grupo dos veganos, dos vegetarianos. E pelo contrário, quem consome carnes também está tendo essa deficiência. Então, eu até inclusive tenho uma paciente que estava com essa deficiência e por isso achei importante montar esse vídeo para poder ajudar todos vocês. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre ela, falar um pouquinho sobre as fontes, algumas curiosidades. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Então, eu vou fazer um vídeo 1 e um vídeo 2 para também não ficar muito extenso e vocês conseguirem acompanhar e não ficar cansativo. Bom, então vamos lá. Eu vou falar algumas curiosidades da vitamina B12. Então, a primeira delas é que ela é uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, ela é solúvel em água. Ela também é produzida por micro-organismos, então ela só tem nas fontes de origem animal. E ela tem um nome um pouquinho estranho, que se chama cianocobalamina. Então, esse nome dela tem uma explicação, porque ela tem aqui um cobalto ligado a um grupo cianeto. Então, por isso que é esse nome um pouquinho estranho. Mas esse é o nome científico dela, não precisa se preocupar, que a gente sempre ouve falar como vitamina B12 mesmo. E aí, ela possui duas formas ativas, uma delas também com nome estranho, que chama 5-deoxoadenosilcobalamina, e a outra é metilcobalamina. Então, essas são as formas ativas. E ela é a vitamina do complexo B, é a única que pode ser estocada. Então, ela é estocada no fígado e no músculo, e os estoques podem chegar a durar anos. Só que a gente tem que estar sempre atento, porque muitas vezes as pessoas ficam deficientes não porque não consomem, mas porque às vezes tem uma dificuldade em absorver essa vitamina B12 da alimentação. Então, agora eu vou falar um pouquinho das funções da vitamina B12. Então, ela é muito importante para a produção dos glóbulos vermelhos do nosso sangue. Ela também é importante para a manutenção do sistema nervoso, então ali na produção da bainha de mielina. Ela também participa na produção do DNA, no crescimento e desenvolvimento. Ela também está envolvida na metilação da homocisteína. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho. O que é a metilação? A metilação, então, é uma adição do grupo metil a uma outra molécula. E aí, no caso, por que é importante a metilação da homocisteína? Se não ocorrer essa metilação, a homocisteína ela aumenta, né? E aí, com o aumento dela, a gente pode ter algumas coisas ruins, como os problemas cardiovasculares, problemas neurológicos e até no metabolismo ósseo, porque ela é uma molécula pró-inflamatória quando ela está em níveis altos. E a vitamina B12 também tem uma outra função, que é na desmetilação do ácido fólico. Então aí seria o contrário da metilação, então seria a retirada de um grupo metil. E aí o que acontece? Quando ocorre esse processo, faz com que o ácido fólico seja melhor ali aproveitado, né? Então, por isso que ela também é importante e está muito aliada também à vitamina B12 e o ácido fólico. Então, a deficiência delas ali se confundem muito. Então, a vitamina B12, para ela ser absorvida, ela precisa de um trato gastrointestinal íntegro, então que esteja funcionando perfeitamente. Ela precisa também de uma boa mastigação, de ácido clorídrico e também de enzimas digestivas. E aí eu vou agora explicar como que ela ocorre desde o início que a gente consome ali a B12. Então, a absorção da vitamina B12 começa ali na boca. E aí a gente consome aqui a vitamina B12 e aí ela se liga à proteína aptocorrina. Então, elas se ligam ali logo que a gente ingere ela. A aptocorrina, ela também tem um outro nome. Na verdade, ela tem mais 3, mas eu vou citar só um para vocês. E depois eu vou deixar também no meu blog mais detalhada a parte escrita para quem tiver mais interesse. Então, o outro nome da aptocorrina é transcobalamina 1. Então, é um nome estranho, por isso que eu não vou falar todos, senão fica cansativo o vídeo. Então, essa é a fase inicial. Daí, depois, lá no estômago, a gente precisa do fator intrínseco. Então, esse fator intrínseco, para ele ser produzido, ele precisa ali do ácido clorídrico do estômago.
E aí, sem esse fator intrínseco, a gente até consegue absorver a vitamina B12, mas a gente consegue absorver só 1%. Então, por isso que um risco de ter deficiência quando a gente não tem um ácido clorídrico ali efetivo. E aí depois, a vitamina B12, ela acaba sendo separada da proteína aptocorrina. E para isso acontecer, a gente vai precisar ali de enzimas intestinais e enzimas gástricas. E também de um pH ácido de 2,3, que seria o pH do estômago. E por isso que tem muitos medicamentos que interferem no pH do nosso estômago e atrapalha todo esse processo, não só da vitamina B12, mas também de outros nutrientes. Bom, aí aquele fator intrínseco produzido ali no estômago, ele vai ir lá para o intestino. E aí lá no intestino, a gente vai ter a B12 separada aqui da aptocorrina, e aí a B12 fica livre. E aí ela vai se ligar a esse fator intrínseco para poder ser absorvida. Então ela vai ser absorvida ali na parte do intestino, na porção final que chama íleo. E aí também, para que ocorra essa absorção da vitamina B12 na porção final do intestino, a gente precisa ali de cálcio e de um outro pH, que seria um pH acima de 6. E aí, quando tendo esses fatores, né, o cálcio e o pH acima de 6, e também se ligando ao fator intrínseco, aí ela é lançada ali na circulação. E na circulação, a vitamina B12 também não fica sozinha. Então ela precisa ali de alguém que auxilie ali ela ser transportada para o órgão específico para ela fazer também as funções dela. E aí lá no sangue vão ter dois transportadores então da vitamina B12. A gente vai ter a vitamina B12 ligada à aptocorrina e a transcobalamina 2. Então lembrando que a aptocorrina é igual a transcobalamina 1. E aí a gente vai ter também a 2. Então são as duas formas que ela é transportada. Então aí tem duas diferenças entre esses transportadores. Então aqui a transcobalamina 2, ela tem ali de B12 de 10 a 30%. Só que mesmo ela tendo menos que a aptocorrina, só ela consegue entrar ali nos órgãos específicos e fazer as suas funções. E a aptocorrina, ela tem mais vitamina B12, então ela tem de 70% que é 90%. Só que ela é como se ela fosse inativa, então ela não consegue entrar ali nos órgãos e fazer as suas funções. Então a gente não consegue utilizar a vitamina B12 que está ali com a aptocorrina. É como se ela fosse ali um estoque. E a gente só usa então a que está com a transcobalamina 2. Por isso que tem algumas pessoas que não têm a transcobalamina 2 e vão ter a deficiência da B12, porque precisa desse transportador para conseguir se ligar ali nas células, nos órgãos e fazer as suas funções. E aí no final, a parte da excreção da vitamina B12 ocorre ali na urina. Então agora a gente vai entrar um pouquinho na parte da deficiência. E aí, a deficiência da B12 e a do ácido fólico, elas são parecidas. Então, as duas deficiências causam anemia megaloblástica, que é diferente da anemia de ferro. Então, essa anemia, o que acontece? Faz com que as hemácias, né, os glóbulos vermelhos, fiquem grandes e imaturos. Então, elas têm os núcleos ali imaturos e não conseguem fazer as suas funções adequadas. Outro sinal também da deficiência da B12 chama-se anemia perniciosa. Então essa anemia, ela é um pouquinho diferente, porque nela a gente não tem o fator intrínseco. Lembra que eu falei lá na absorção que o fator intrínseco é importante ali para se juntar com a B12 e ser absorvida ali na parte final do intestino. Então quando a gente não tem esse fator intrínseco, acaba não conseguindo absorver ela. A não ser que a gente consumisse uma quantidade muito acima, que aí seria só realmente com suplementação. E aí, uma coisa que tem que ter muita atenção é saber se a deficiência que a gente tem é de vitamina B12 ou de ácido fólico. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acha que é o ácido fólico, suplementa o ácido fólico e aí nos exames de sangue volta tudo ao normal. Só que na verdade a gente tinha uma deficiência ali de vitamina B12. E aí, a vitamina B12, na deficiência dela, ela causa vários problemas neurológicos. E aí, quando começa a ficar muito grave, pode ser irreversível. Então, por isso que é importante a gente saber se a deficiência é de B12 ou do ácido fólico. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês quais são os sintomas que a gente tem quando está deficiente.
Então, eles são confundidos muitas vezes com Alzheimer, porque muitos dos sintomas são neurológicos, então acaba se confundindo. E aí, um dos principais é formigamento ali nas pernas, então principalmente a gente cruza as pernas ali e já sente formigar. A deficiência também causa fadiga extrema, então a gente sente muito cansado, com falta de memória, também com aftas na boca, com falta de concentração. Também piora depressão, pode causar ali um quadro de depressão, ou para quem já tenha, piora. Outro sintoma também é agitação e irritabilidade. Também pode causar ali confusão mental com alucinações, fraqueza nos braços e nas pernas, falta também de coordenação muscular e pode também, em quadros graves, levar ao coma. E a deficiência nas crianças pode afetar muito o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças. E aí é muito importante também a gente avaliar se as grávidas têm deficiência, porque senão a criança pode ter ali um defeito no tubo neural. Então, para vocês verem como é importante essa vitamina estar dentro ali dos limites, e a gente não só tá consumindo a vitamina B12, mas a gente está tendo uma absorção adequada. Então, a nutrição é isso, não é só consumir ou só suplementar. Tem que avaliar se dentro do nosso organismo tá tudo dentro dos fatores, dentro do pH ideal, se a gente vai conseguir absorver. Então, é uma avaliação de um quadro todo. E aí agora eu vou falar um pouquinho das consequências dessa deficiência. E aí eu vou falar um pouquinho de alguns nomes estranhos, mas para vocês entenderem que tem alguns exames para a gente também conseguir avaliar. Então vai ter uma elevação na homocisteína, que eu falei para vocês que é pró-inflamatório. Vai ter também uma elevação no ácido metilmalônico. Também vai ter uma elevação no ácido propiônico. E também vai ter um prejuízo ali nas reações de metilação, que lembra que eu falei, que é a adição de um grupo metil a uma molécula. E todas essas alterações vão gerar anemia megaloblástica, então ali as hemácias grandes e imaturas. Vai também causar danos neurológicos, danos vasculares, porque a homocisteína também é um fator de risco ali para doenças cardiovasculares. A gente também vai ter uma inflamação sistêmica e também vai ter menor retenção do folato, então ele não vai conseguir ser bem aproveitado ali e ser utilizado também para suas funções. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, a primeira parte da vitamina B12. Então eu preferi dividir para não ficar muito cansativo, porque tem uns nomes um pouquinho estranhos e eu tive que explicar um pouquinho também da absorção para vocês entenderem o porquê que é importante ter todos os fatores certinhos da absorção. Então a continuação vai ser no próximo vídeo, não deixem de acompanhar. Então para vocês não perderem também a continuação, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho também, porque aí ele vai notificar quando eu colocar no ar o próximo vídeo. Também deixem um like para eu saber se vocês estão gostando dos conteúdos. E escrevam também aí nos comentários o que vocês acharam, se gostou, se tá de uma forma didática ou cansativa. Então coloquem aí nos comentários para eu saber. E aí embaixo na descrição tem todos os meus contatos. Então do Instagram, do Facebook, do meu blog, do site. Também tem os meus contatos para vocês agendarem consulta comigo, caso vocês estejam com deficiência de B12 ou com alguma outra doença, ou também se só quer perder peso ou ganhar massa muscular. Então tem aí meu contato. E no meu blog eu sempre coloco tudo que eu falei, eu coloco ali também de forma escrita e mais detalhada, para quem quiser ir mais a fundo, então tem todo o detalhamento. Então sempre cliquem aí no blog para vocês verem todo o conteúdo completo, se quiser também salvar. Então é uma forma de vocês terem aí com vocês sempre esse material. E é isso, pessoal. Até a próxima!